E aí galera, tudo bem? Rapidinho antes de começar o vídeo, só lembrando que a gente oferece aulas particulares, monitoria, resolução para lista de exercício e mais todo tipo de ajuda que você pode precisar, seja para passar de semestre na faculdade ou entender aquela matéria que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Eu vou deixar o contato na descrição, tanto o e-mail ou se você for das antigas, ou então a página do Facebook, se você quiser, manda uma mensagem lá e a gente conversa. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre a troca de calor, de uma maneira bem simples, bem resumida, sem entrar em muitos detalhes. E o meu objetivo no final é só explicar o porquê que quando você coloca algo quente em contato com água frio, o que está frio esquenta e o que está quente esfria. É basicamente isso. Se você estiver assistindo esse vídeo pela playlist de curiosidades, ela também é a primeira aula do curso de Mecânica Estatística e Termo. E lá, se você tiver interesse, eu vou continuar um pouco o tema, também sem aprofundar muito, pelo menos no começo. E se você quiser assistir, você é muito bem-vindo. Bom, vamos começar agora então. Só para avisar, toda a aula foi baseada no livro Matter Interactions. Ele foi o livro que eu usei no primeiro ano da USP. Ele não é muito bom em termos de conta e vários exercícios para fazer, mas ele explica as coisas de uma maneira bem simples e é bom para você entender quando você está começando a matéria. Por isso que eu escolhi ele aqui. Então, vamos lá. Antes da gente começar, tem algumas ideias importantes que eu preciso falar para a aula fazer sentido. A primeira é que a energia é quantizada. O que isso significa? Que você não pode. Toda a energia vem de maneira discreta. Você não pode variar as coisas de uma maneira contínua. E essas partes dela, por assim dizer, elas são chamadas de quanta. Então, um sistema pode ter um quanta, dois quanta, três quanta, assim por diante, mas nunca um quanta e meio, ou então pi quantas. Isso não existe. O que é o quanta exatamente depende do problema que você está trabalhando. No caso aqui, a gente vai ver que no nosso problema, é meio que a energia potencial de uma mola, mais ou menos. O segundo, falando em mola, é o oscilador harmônico quântico, que é exatamente um sistema massa-mola, só que quântico, e você só pode jogar essas quantidades discretas de energia nele. Então você pode jogar uma quanta, duas quanta, três quanta, e a quantidade de energia que você joga determina o quanto essa coisa oscila. Então, se você não jogar nada, se tiver o estado mais fundamental, ele está praticamente parado. Se você jogar muito, ele está oscilando loucamente. E o terceiro, que é a parte realmente fundamental para a aula, é o modelo do sólido do Einstein, que é essa imagem bonita que vocês estão vendo bem no meio. Ela é mais ou menos um monte de átomo ligado por mola, e a gente pode imaginar cada átomo desse estando dentro de uma caixinha. Então você teria um oscilador harmônico na direção x, um oscilador harmônico na direção y e um oscilador harmônico na direção z. Esse daí vai ser um modelinho que a gente vai usar para trabalhar esses primeiros conceitos, enfim, para conseguir entender onde que a gente está querendo chegar. Bom, só para reforçar a ideia, quando a gente adiciona energia nesses osciladores, a gente tem algo mais ou menos assim. No estado mais fundamental, ele está quase parado, você pode entender o comprimento dessa linha que está traçado no meio do gráfico como vai, entre aspas, a amplitude desse oscilador harmônico, e conforme você vai adicionando energia, ele vai oscilando mais e mais. Bom, dito isso, vamos começar a brincadeira de verdade. Primeiro a gente precisa de uma notação para falar desses osciladores, e para isso a gente vai usar do livro ou do Einstein, provavelmente foi ele que deu essa ideia também, porque ele adora dar umas ideias dessa. Mas enfim, a notação é a seguinte: os tracinhos seriam como se fosse a parede do nosso oscilador. Se você lembrar, o nosso oscilador ele é feito por uma caixa com um átomo cheio de mola dentro. Então, essas paredes lembram o, as paredes do oscilador, e a bolinha representa um quanta de energia.
Então, uma bolinha é um quanta, duas bolinhas, dois quantas e assim por diante. Daí, só para conseguir visualizar um pouco melhor isso, um átomo seria mais ou menos assim. Você teria, uma parede invisível, e duas paredes reais e outra parede invisível. O que isso quer dizer? Entre a parede invisível e a parede real, por assim dizer, você tem um oscilador, entre as duas paredes reais você tem outro, e na terceira parede, entre a outra parede e a parede imaginária, por assim dizer, você tem o último oscilador. Uh, por que essa parede imaginária? Porque se a gente tiver em um átomo só, ele não está em contato com nada. Então seria como se ele tivesse. Não tem sentido ter parede porque a parede estaria no meio do nada, por assim dizer. Eu sei que está meio confuso agora, mas quando a gente começar a fazer os exemplos, vocês vão ver que na verdade a ideia é bem simples e no fundo a gente só quer dividir esses osciladores individualmente. A gente não quer trabalhar com todos eles juntos. Então, a ideia por trás dessas paredes aí, ela não é realmente muito importante. O importante é que a gente consegue diferenciar o oscilador do X, do oscilador do Y e do oscilador no Z. Bom, dito isso, vamos para o princípio fundamental da mecânica estatística, que a energia tem a mesma chance de ir para qualquer oscilador. Isso é, se você jogar energia no sistema, ela não vai saber diferenciar o que é direita, o que é esquerda, o que é cima, o que é baixo, e falar, não, eu prefiro ir para este caminho. Ele vai se distribuir mais ou menos igual por todos os osciladores. Para ficar claro o que eu quero dizer com isso, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui. Vamos ver quantas maneiras eu tenho de ajeitar 4 quantas de energia em um átomo ou 3 osciladores. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui os nossos 3 osciladores, que nem eu expliquei lá atrás, 4 quantas de energia, e a gente quer combinar tudo isso. Daí, se vocês lembram do ensino médio de vocês, geralmente essa é aquela parte que o pessoal tem um pouquinho de trauma, e eu entendo o porquê. Se a gente quiser combinar duas barrinhas com 4 bolinhas, a gente usa a fórmula de combinação ou permutação, que apesar de ser coisas diferentes, aqui meio que tanto faz. Então, quantas maneiras a gente tem de organizar isso? A gente tem a maneira de organizar são o número de barrinhas mais o número de bolinhas fatorial, dividido pelo número de termos repetidos, no caso, o número de barrinha fatorial, vezes o número de bolinha fatorial. Daí, se vocês pegarem isso e substituir, a gente tem duas barrinhas, 4 bolinhas, então 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, 2 fatorial, que dá 15. Vamos escrever alguma dessas combinações só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui estão algumas delas escritas, então se vocês pegarem da esquerda, o primeiro que tem lá, o mais de cima de todos, você tem todas as bolinhas no oscilador X. O que isso significa na prática? Se você estivesse olhando o átomo, na direção Y e na direção Z ele estaria quase parado, e na direção X ele estaria oscilando loucamente. Indo de cima para baixo agora, na coluna da mais esquerda, o de baixo seria a mesma coisa, só que com todas as bolinhas no oscilador Z. Então no X e no Y está quase parado, e no Z ele está oscilando loucamente. E o mais de baixo de todas no oscilador Y. Ele está parado na direção X e Z e oscilando loucamente na direção Y. E as outras que aparecem aí são todos os meios termos. Então ele está oscilando um pouquinho em um pouquinho no outro, de maneiras diferentes. Mas, enfim, o importante é que a gente conseguiu dividir e que a gente entende mais ou menos o que isso significa. Agora vamos começar a trabalhar com a troca de calor propriamente dito. Para o exemplo mais idiota que eu pude pensar, são 2 átomos. Isso significa que são 6 osciladores e a gente vai distribuir entre eles de novo 4 quantas de energia, só porque eu quero 4 quantas de energia. Não tem nenhuma razão específica para isso. Bom, então quantas maneiras a gente tem de organizar isso? A gente tem o número de barrinhas mais o número de bolinhas fatorial dividido pelo número de barrinhas fatorial vezes o número de bolinhas fatorial. Se você substituir tudo bonitinho, é 9 fatorial dividido por 5 fatorial, 4 fatorial, que é 126. Dito isso, a gente consegue agora achar a probabilidade da gente ter uma
um arranjo ou outro. Então a gente vai fazer isso rapidinho e daí vocês vão entender o porquê que a energia vai sempre de um lado do mais quente para o mais frio e não, sei lá, eu do mais frio para o mais quente, ou ela fica igual. Porque se vocês pararem para pensar, não existe nenhum motivo, nenhuma lei física que proíbe a energia de ir de um lado para o outro. Ou que fala você precisa ir sempre do mais quente para o mais frio. Em tese, não tem nenhuma lei que imponha isso no universo. Mas dá para entender legal se a gente fizer uma probabilidadezinha rápido porque disso acontece. Bom, acho que eu já falei demais. Então vamos para a probabilidade propriamente dito. A gente, para isso, montou essa tabelinha aqui. Na primeira coluna, a gente tem a quantidade de energia no primeiro átomo. E nas colunas de cima, a gente tem a maneira de organizar a energia no átomo 1, a energia que sobrou no átomo 2, o número total de maneiras de combinar essas energias, que é o número de maneiras em 1 vezes o número de maneiras em 2. E na última coluna a gente tem a probabilidade, que é esse número dividido pelo número total, que foi o que a gente calculou lá, que é 126. Então vamos fazer a primeira linha com calma para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos lá. Se a gente pegar zero de energia no átomo 1, a gente só tem uma maneira de organizar essa energia lá, que no caso a gente não organiza nada. Só tem os átomos lá, só tem os osciladores lá, e eles ficam paradões, não acontece nada. Se a gente não tem energia nenhuma no átomo 1, então toda a energia tem que estar no átomo 2, porque a energia não pode desaparecer. Então, quantas maneiras a gente tem de organizar isso? São 2 barrinhas, 4 bolinhas. Então, a gente tem 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vulgo 15 maneiras de organizar isso. O número total de maneiras é o número de maneiras de organizar em 1 vezes o número de maneiras de organizar em 2, que é 15 também. E a probabilidade é esse 15 dividido por 126. Se vocês calcularem aí, dá algo em torno de 12%. Bom, dito isso, a gente pode simplesmente copiar e colar essa linha na última linha, só trocando o átomo 1 pelo átomo 2, mas a conta continua a mesma, tá aqui. E agora a gente pode fazer com 1 quanta de energia no átomo 1, que vai ser a mesma coisa de 3 quantas no átomo 1, você só troca o átomo 1 pelo átomo 2 e a conta continua igual. Bom, para não perder muito tempo, eu já coloquei aqui. A gente tem, quando a gente tiver 1 quanta de energia no átomo 1, você tem 3 maneiras de organizar essa energia no átomo 1, que seria 1 para cada oscilador, 1 na direção X, ou 1 na direção Y, ou 1 na direção Z. Você tem 10 maneiras de organizar 3 quanta de energia no átomo 2. No total são 30, e a probabilidade de você achar esse arranjo é de 24%. E no último caso, que seria a energia distribuída igualmente entre os dois, se vocês fizerem a conta, vocês têm que no final vocês têm 28% de chance de achar essa combinação. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que se eu pegar um átomo e encostar no outro, a energia tem uma maior probabilidade de se dividir igualmente entre os dois. Mas você pode falar, 28% para 24%, até mesmo 12%, assim, não são números muito distantes um do outro. Então, se você pegar 2 átomos, ainda assim você tem uma probabilidade muito grande de achar toda a energia só em um ou toda a energia só em outro. Apesar da maior probabilidade de ser dividido igualmente, essa margem entre o dividido igualmente e o dividido de maneira estranha ainda é muito pequena. Mas aí que entra a graça da mecânica estatística. Em nenhum momento você trabalha com coisas pequenas. Então vamos pegar um exemplo um pouquinho mais extremo. A gente vai colocar 2 blocos microscópicos, por assim dizer, em contato. O primeiro bloco tem 100 átomos, ou 300 osciladores, e o segundo bloco tem algo em torno de 66 átomos ou 200 osciladores. Se você for muito chato, você pode colocar 201 osciladores para ficar exatamente 67 átomos, ou 198 para ficar exatamente 66, mas isso não é importante. E eu vou jogar 100 quanta de energia nesse sistema.
Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer aquela mesma tabela e vou fazer um gráfico para isso, só que obviamente são muitas linhas, muitas colunas, então eu vou começar só, mas eu não vou preencher tudo, porque senão esse vídeo vai durar até amanhã. Mas, enfim, se você tiver um bom computador e quiser fazer isso só por teste, você vai cair nos resultados mais ou menos assim. Aqui está a tabela, e vocês podem ver que os números que estão nessa tabela são ridiculamente grandes. Então, por exemplo, na primeira linha lá, você vai distribuir, você vai dar toda a energia para o átomo 2. O átomo 2 é aquele, o bloco 2, perdão, é aquele que tinha 200 osciladores, e você tem algo em torno de 10 elevado a 81 maneiras de organizar essa energia lá dentro. Isso é um número ridiculamente, absurdamente grande. E se vocês fizerem, digamos assim, se vocês calcularem todas essas maneiras e colocarem num gráfico, que é o que está do lado, vocês vão ver que o pico fica mais ou menos quando a energia está igualmente dividida entre os dois átomos. Não igualmente dividido entre os dois blocos, desculpa, eu falei átomo de novo, mas de uma maneira proporcional. Isso é, aquele bloco que tem mais átomos fica com mais energia. E o bloco que tem menos átomos fica com menos energia. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que, por uma mera questão de estatística, de probabilidade, não tem nenhuma lei física por detrás, não tem nenhuma força, não tem nenhuma conservação de sei lá eu o que. A energia ela tende a se distribuir de uma maneira que ela fique mais ou menos proporcional ao número de átomos de um material ou de outro. E se vocês verem, a probabilidade de você achar um átomo, por exemplo, 20 quanta de energia no átomo 1 é uma coisa ridiculamente pequena comparado ao de você achar o 60 quanta de energia no átomo 1. É só olhar pelo gráfico, o pico está no 60 e no 20, no 100, essa probabilidade quase desaparece. Isso significa que na prática, a única coisa que você vai ver é essa situação onde que os dois átomos estão com energia proporcional. Bom, traduzindo isso para o nosso dia a dia, essa energia aí, ela não é... Nos próximos vídeos eu vou explicar o que é a temperatura exatamente, como que a gente define, como que a gente trabalha com ela, mas essa energia é mais ou menos o que a gente sente como temperatura, essa energia dividida pelo número de átomos. Isso significa que a única coisa que você vai observar na prática, não por uma questão de lei física, não por uma questão de conservação, mas por uma mera questão de estatística, de quantidade de maneiras que você tem de ajeitar, o único arranjo que você vai ver é aquele em que a temperatura dos dois blocos são iguais. Isso que a gente está trabalhando com dois blocos de tipo 300 átomos que você nem consegue ver com microscópio eletrônico ou qualquer outro meio. Se você pegar um bloco de verdade com, sei lá, 10 a 20 átomos ou qualquer coisa do gênero, esse pico dele fica muito mais estreito e daí sim você só tem uma possibilidade, um arranjo que é possível você observar na prática. Apesar da probabilidade dos outros ser diferente de zero, elas são tão pequenas que você não consegue ver. Bom, eu espero que tenha dado para entender tudo. Se eu fui muito rápido, muito devagar, por favor avisem. O que mais que eu tenho para falar? Nas outras aulas eu vou explorar um pouco melhor esse conceito. A gente vai destrinchar tudo o que ele significa na prática. Meu objetivo no final desse curso é que vocês não necessariamente saibam fazer conta muito bem, mas que vocês entendam muito bem o conceito, porque esse é o primeiro passo para vocês conseguirem fazer bem uma conta. E para quem está vendo o vídeo só por curiosidade, também eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem interesse, vão na playlist de termo, lá eu continuo isso. Se vocês não quiserem saber, não foi tão legal, pode parar por aqui também, que, enfim, lá a gente só vai um pouquinho mais fundo. Bom, é isso. Vocês, por favor, avisem se tá bom, se tá ruim, se tá mais ou menos. E eu fico por aqui e espero vê-los novamente numa próxima oportunidade.